Graça e paz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está me vendo, muito obrigada por assistir os meus vídeos. Se você achar que tem que compartilhar, que deve compartilhar com alguém que esteja precisando conhecer um pouco mais de Deus, eu peço que você clique aí no sininho. Enfim, faça tudo aquilo que você já sabe, tá bom? Eu agradeço muito, porque você estará ajudando o reino de Deus a levar o consolo, o conforto, o encorajamento para outras pessoas. Hoje eu vou falar da palavra que está em Salmo 74 e 21, quando Davi orava a respeito da providência de Deus, da intervenção de Deus, e ele cita os pobres e necessitados. Então eu gostaria de falar um pouquinho da ajuda de pobres necessitados, o que são os pobres e os necessitados, né? A gente está vivendo um tempo de pandemia e a gente sabe que a fome, a miséria aumentou bastante por conta do desemprego. E aí a gente acha que os pobres e necessitados são só esses, só os que estão em situação de miséria, que não têm o que comer, aqueles que moram em países, escaldantes, que não têm abundância de água, que não tem comida, que a moradia é escassa, enfim, que o saneamento básico falta saúde. Sim, eles são, eu não tô dizendo que eles não sejam, eles são sim, realmente muito necessitados. A gente encontra necessitados na rua quando a gente anda, né? Inclusive aqueles que precisam de um alimento, de moradia, de roupa, enfim. E a gente deve ajudar essas pessoas. Mas na palavra, se a gente ler com um pouquinho mais de profundidade, ele não fala só dessas pessoas. Davi, quando ora, ele se coloca, em Salmo 74, 21, Davi se coloca como pobre necessitado, como ovelha do pasto do Senhor, pela intervenção urgente do Senhor, né? Está vivendo ali uma situação em que está sendo saqueado, né? E que eles estão sendo destruídos, o templo do Senhor. E Davi ora, suplicando a proteção do Senhor. Quando a gente fala que Davi ora suplicando a intervenção do Senhor neste momento, ele se coloca como pobre necessitado e inclusive ele cita, né, que são os fracos e humildes e que são os pobres necessitados, se o Senhor não vai socorrer. Ele questiona a Deus, por que Deus não está ouvindo? E Deus está ouvindo, Deus está vendo o que está acontecendo, só não é o momento dele agir. No momento dele agir, ele vai agir, né? Ele quer ver até onde a gente aguenta e como é que a gente vai se portar diante das situações. Porque Deus sabe que se de repente você tiver aquela provisão que você quer para aquela hora, e Ele não vai deixar de te dar, porque Ele prometeu suprir todas as nossas necessidades. Mas se você vai voltar a Ele agradecer, ou se simplesmente você vai seguir o seu caminho continuamente sem Deus, fazendo as mesmas coisas que você fazia antes, até chegar de novo e de novo e de novo nas mesmas situações. Então Deus quer você pertinho dele, para Ele cuidar de você, não como Deus, mas como Pai. E Ele vai prover todas as coisas em sua vida. Ele vai prover tudo aquilo que Ele prometeu prover. Se você é pobre da presença de Deus, se você é necessitado da presença de Deus, ore a Ele. Ele vai te socorrer. Ele prometeu, Ele vai te socorrer. É que Deus não faz no nosso tempo, porque a gente não quer nem para amanhã, né? A gente quer para ontem. Então, mas Ele tem o tempo dele, e no tempo dele as coisas vêm certas, vêm na medida certa, na porção exata.
eu quero citar aqui também, em Atos 3, Pedro e João estavam indo pelo caminho para o templo orar. E no meio do caminho, eles encontraram um coxo pedindo esmola, um pobre necessitado pedindo esmola. E Pedro e João pararam, olharam, e Pedro então virou e falou para ele: prata nem ouro eu tenho, mas tudo que eu tenho eu te dou. E ele levantou, foi curado, foi sarado, saiu louvando a Deus, adorando ao Deus, porque ao invés de ele ganhar umas míseras moedas, ele ganhou a cura daquilo que impedia dele agir para Deus, ou sozinho, ou se sustentar sozinho. Então, é isso que eu quero colocar. Eu me coloco à disposição do reino para trabalhar em favor de pessoas pobres e necessitadas. Se o Senhor me tocar para dar uma cesta básica, eu vou fazer. Se o Senhor não me tocar, eu vou fazer do mesmo jeito, né? Se precisar de roupa, aquelas que eu não tenho, não uso mais, mas que estão boas, não doe aquilo que você não gostaria de receber, tá bom? Então a gente doa aquilo que a gente está transbordando de alegria, aquilo que não nos serve mais em questões de roupa, mas que estão boas. Sejamos pobres e necessitados da presença de Deus todos os dias, para que Ele nos levante, nos coloque de pé e continue nos alegrando com a Tua presença, pois a palavra dele diz: buscai o Teu reino, faça a Tua vontade e as demais coisas serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas em você. Se o que você está precisando é de alimento, Ele vai te dar. Se você está precisando de alimento espiritual, o Espírito Santo está aí do teu lado para preencher esse vazio. Está precisando de consolo, o Espírito Santo está de novo do teu lado para preencher esse vazio. Está precisando de alegria? A alegria de Deus é a nossa força. Receba, eu quero orar com você. Pai, eu oro nesse momento para todos nós que somos pobres e necessitados, Senhor, da Tua presença, da Tua grandeza em nossas vidas. Que o Senhor venha encher os nossos corações de alegria, pois a Tua alegria é a nossa força. Que o Senhor venha nos dar o sustento diário. Que nós sejamos úteis, Senhor, ao Teu reino, em levar a Tua presença para aqueles que não têm, Senhor. Porque em nós que somos pequenos, que somos fracos, humildes, pobres e necessitados, precisamos somente da Tua presença, porque o Senhor se faz grande em nós e as demais coisas o Senhor acrescentará. Porque o Senhor não mente, porque o Senhor não é homem para voltar atrás das Tuas promessas. E eu creio, Senhor, que na minha vida e na vida de todos os que estão ouvindo, o Senhor vai cumprir cada promessa. Eu proclamo nesta hora, Senhor, a vitória do Senhor na vida deste que está me assistindo. A vitória, a saúde, o Teu prover, em nome de Jesus. Receba a bênção da parte do Senhor. Seja bendito ao entrar, bendito ao sair. Ajude sempre que você puder, e mesmo quando você não puder, ajude também. Porque se você tiver 2 pãezinhos, dê um para quem precisa. Se você tiver 2 blusas, dê uma neste frio para quem está precisando. Amém? Somos pobres e necessitados na presença de Deus. Ele supre as nossas necessidades, Ele nos enche com a Tua presença e a alegria dEle ninguém tira. Graça e paz para você. Que Deus te abençoe.